Olá, esse é o canal Números Não Existem. Eu sou o professor Viana, hoje é dia 5 de fevereiro de 2025. Existem equações na matemática que não possuem solução. Vamos apresentar uma aqui para vocês, tá? Antes de mais nada, vamos definir o que é o módulo de um número real. Então, dado x um número real, tá? X pertence a R. O que é o módulo de x? Por falar em números reais, nesse canal tem um vídeo sobre números reais, tá? Bom, na reta, digamos que eu marco o zero nesse ponto. Digamos que o zero esteja nesse ponto, ok? Se o x for positivo, o x vai estar à direita do zero a uma certa distância dele. E essa distância de zero para o x é o que nós chamamos de módulo de x. Digamos que o x seja 2, tá? Então, qual é a distância do zero para o 2? A distância é 2. Então, o módulo de x, no caso, vai ser 2. Então, o x sendo positivo, o módulo de x é o próprio número, tá? Então, o módulo de x vai ser igual a x se o x for positivo. Se o x for negativo, digamos que o x seja menos 2. A distância do zero para o menos 2 é a mesma do zero para o 2. Portanto, a distância também é 2. Acontece que o x sendo negativo, o módulo de x não pode ser o próprio número, tá? Porque o número é negativo e a distância é positiva. Portanto, eu tenho que trocar o sinal do número. Se o x é menos 2, a distância é 2. Se o x é negativo, a distância é menos o próprio número, tá? Menos x. E se o x for zero? Se o x for zero, a distância do zero para ele mesmo é zero. Então, eu posso acrescentar um sinal, trocar o sinal de maior do que pelo maior do que ou igual, tá? Então, a definição de módulo de x, sendo o x um número real, é justamente módulo de x é igual a x, se o x for um número não negativo, e o módulo de x será menos x se o x for negativo, tá? Bom, com essa definição, vamos tentar resolver essa equação aqui, ó. Módulo de x, vamos lá, resolva, tá? Resolva a equação módulo de x é igual a x menos 6. Tá? Vamos avaliar 3 casos. O primeiro caso é se o x for zero, tá? Se o x for zero, substituindo x por zero na equação, nós vamos ter módulo de zero igual a 0 menos 6. O módulo de zero é zero, nós já vimos aqui para a definição, e 0 menos 6 é menos 6. 0 igual a menos 6 é uma afirmação falsa, tá? Portanto, x igual a 0 não é a solução dessa equação. O segundo caso é se o x for positivo. Se o x for positivo, nós vamos ter módulo de x igual a x menos 6. Como x é positivo, o módulo de x é ele mesmo. Então, eu vou substituir o módulo de x por x. Então, fica x igual a x menos 6. X menos x do lado esquerdo da equação, menos x do lado direito da equação, tá? Observe que eu acrescentei menos x do lado esquerdo da equação, menos x do lado direito, tá? Então, a gente pode simplesmente cancelar x com menos x, que dá zero. X com menos x dá zero. Sobra apenas 0 igual a menos 6, que é uma afirmação falsa, tá? E se o x for um número negativo, tá? Já vimos que para x igual a 0 e para x positivo não há solução, tá? Vamos para o terceiro caso. Se o x for negativo. Se o x for negativo, terceiro caso. A hipótese agora é que o x é negativo. Se o x é negativo, como é que é a equação? Módulo de x igual a x menos 6. O x sendo negativo, por definição, o módulo de x é menos x. Então, fica menos x igual a x menos 6. Menos x
eu estou acrescentando menos x do lado esquerdo da equação, tá? E vou acrescentar menos x do lado direito, tá? Menos x dá menos 2x. X menos x cancela, tá? Dá 0, sobra só menos 6. Opa, aqui dá para calcular o x, né? X é menos 6 dividido por menos 2, o que dá 3. Acontece que, por hipótese, o x é negativo, tá? Então, isso aqui é um absurdo. Como é que o x é negativo e ele assume o valor 3? Tá? Então, vimos que, para qualquer que seja o caso, x igual a 0, x positivo ou x negativo, a equação mod de x igual a x menos 6 não possui solução no conjunto dos números reais, tá? Lembra que nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, ok? Bom, esse foi mais um vídeo para o canal Números Não Existem. Curtam, comentem, compartilhem. Obrigado por assistir o vídeo. Um abraço e até mais.